Olá a todos, hoje iremos falar sobre o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as instruções dos espíritos, que é do item 13 ao item 15, ao que tem se lhe dará. Antes de eu fazer uma reflexão acerca desses itens, eu gostaria de ler o item 13 e um trechinho do item 14. O item 13, ele começa com os discípulos de Jesus perguntando a ele o porquê que ele fala através de parábolas. E a resposta que Jesus ofereceu foi: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. E o item 14, eu não vou ler o trecho inteiro, vou citar apenas uma frasezinha, onde ele fala: porque ao que já tem, dar-se-lhe, e ao que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. Que é basicamente o que Jesus falou no item 13, né? No item 15, o Espírito ele explica o que significa essas frases, né? Tirar-se aquele que nada tem ou que tem pouco é um ensino figurado. Deus, ele não tira das suas criaturas o que dignou-se a conceder-lhes. Então, né, ele pede para que nós não compreendamos, de forma grosseira e injusta as palavras que Jesus disse. Porque não é Deus que retira daquele que pouco havia recebido, mas sim o seu próprio espírito, que pródigo e descuidado não sabe conservar o que tem. Ele, inclusive, no item 15, usa um exemplo, né, para nós entendermos melhor essa situação, onde ele fala assim: o filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar o seu pai pela falta de produção? Não, né? Ele fala que, em vez de acusar aquele que tudo lhe deu como se lhe houvesse retomado os bens, deve-se acusar a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria e arrependimento. Então, nesses ensinamentos, nós vemos que a intenção de Jesus é tornar os seus ensinos mais acessíveis para o povo, né? Inclusive, a palavra parábola significa uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, que é o que eu li no item 13. Nós, ao analisarmos essa frase de Jesus, né, sem a profundidade necessária, nós poderíamos até questionar se ele não está sendo injusto, né? Onde está a justiça divina em dar mais a quem já tem e tirar de quem não tem nada? Então, o estudo da mensagem de Jesus, ele exige uma interpretação mais cuidadosa. Caso contrário, né, os seus ensinos poderiam até contrariar a bondade e a misericórdia divina, que não é o caso. Mas a vida, vamos lá, a explicação. A vida, ela retorna de acordo com o que cada um oferece. Então, por exemplo, para ter paz é necessário que o ser se disponha a construí-la. Terá paz quem consegue pacificar o seu mundo íntimo, quem consegue vencer os impulsos inferiores, quem consegue disciplinar os seus pensamentos, harmonizar os seus sentimentos. Em outras palavras, dar-se a paz a todos aqueles que já têm a consciência tranquila e, apesar dos conflitos e dramas externos, o seu mundo íntimo ele não se altera. A saúde física e espiritual é o ganho de quem exercita o autocontrole para limitar os desejos inferiores e vive com simplicidade e cuida do corpo e da alma. Então, a quem culpar se não a si mesmo, e eu me incluo, então, a quem culpar se não a nós mesmos pelos excessos cometidos, né? Aquele que se qualifica e se dispõe a praticar o bem, ganhará cada vez mais novas oportunidades para aprender a fazer o bem. Por outro lado, quem desperdiça o tempo, os recursos, não usa os seus talentos para a sua evolução e para o benefício comum, não verá as oportunidades de fazer o bem. Então, ou seja, elas passarão sem que sejam cultivadas.
Então, não se trata de Deus beneficiando uns e não outros através da graça, mas de conquistas espirituais daqueles que as buscam, o que não acontece com os que se preocupam apenas com as coisas materiais da vida e não se interessam pelas espirituais. É ele próprio, né, e abre aspas, que pródigo e descuidado não sabe conservar o que tem e aumentar fecundando a migalha que caiu em seu coração, fecha aspas. Esse é um trecho citado no item 15. Então, o que isso quer dizer, esse trecho, né? Ele perde a oportunidade de desenvolver a sua sensibilidade espiritual e entender as coisas dos espíritos para se sentir em paz, infeliz, né? Porque ele não sabe conservar, ele não sabe aproveitar o que lhe é oferecido. Deus, que tudo provê, que tudo sustenta, que é uma fonte de bondade, de misericórdia e de perdão, ele não pode ser responsabilizado pelas misérias humanas, pelos frutos da improvidência, da insensatez, do destempero, do orgulho, do egoísmo das criaturas ainda imperfeitas e que não se esforçam para buscarem essa perfeição, né? Porque não se esforçam para buscarem a sua evolução. Então, Jesus ele recomenda nesses trechos que nós nos perseveremos no bem, porque não existe na Terra, em qualquer cultura que não tenha recebido chamamentos e ensinos sobre as necessidades espirituais do homem. O que isso quer dizer? Nós temos que aproveitar, porque nós todos ainda somos criaturas orgulhosas e egoístas, e do meu ponto de vista, esse é os dois maiores males dos homens, né? Porque é algo, inclusive, que é citado durante todo o evangelho, que é o orgulho e o egoísmo. E o que eles quiseram dizer, o que Jesus quis dizer nesses trechos foi que nós temos a oportunidade, Deus nos oferece oportunidades constantes, dia a dia, de nos melhorarmos como pessoas, né? Eu não gostaria de usar, não acho que a palavra teste seria correta, mas nós diariamente passamos por situações que nos são testadas nossa paciência, nos são testados a nossa evolução moral, espiritual, e nós falhamos na maioria das vezes por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa imprevidência, da nossa insensatez, entre diversos outros erros que nós cometemos, né? Então, o que a gente tem que tirar desses trechos é que a gente tem que aproveitar melhor as oportunidades que nos são dadas, né? Nós temos que estar em constante atenção com os nossos pensamentos, com as nossas falas, com as situações pelas quais passamos no dia a dia, para que nós possamos evoluir, nos melhorar, né? E aproveitar de fato o que nos é oferecido, para que dessa forma possamos fazer o bem. Então, para finalizar, eu vou ler a última frase do item 15, que está escrito assim: semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Então, novamente, eu repito, nós temos que aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas para que nós possamos produzir os frutos da caridade, assim como está escrito no item 15. É isso, obrigado por me escutarem, que Deus abençoe a todos grandemente. Tchau, tchau.